Olá, meus entusiasmados alunos, minhas entusiasmadas alunas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o professor Gabriel Gadelha e no vídeo de hoje vou apresentar uma introdução ao JavaScript. O nosso objetivo é apresentar a linguagem JavaScript e para alcançar esse objetivo, a agenda da videoaula de hoje consiste na definição de JavaScript, apresentação das formas de inserção do JavaScript em páginas HTML, utilização de variáveis em JavaScript, apresentação das estruturas de controle, estruturas de repetição em JavaScript e a apresentação dos principais operadores lógicos nesta linguagem. Para começar, você precisa entender que o JavaScript é uma linguagem utilizada para adicionar inteligência às suas páginas web. Essa linguagem surgiu para ser usada do lado do cliente, pois ela é renderizada pelo browser. Atualmente, a linguagem tem evoluído bastante graças às bibliotecas e frameworks baseados em JavaScript, como por exemplo React, Angular, Vue, Next.js. Essas bibliotecas e frameworks são usados para a construção de frontends web. Além disso, atualmente também é possível utilizar o JavaScript no back-end. Isso significa que ela tem evoluído bastante como linguagem e atualmente é possível inclusive você construir sistemas web completos utilizando somente a linguagem JavaScript. Lembre-se que o JavaScript não é Java, são duas linguagens diferentes. Cada uma delas tem sintaxe e regras próprias. De toda forma, se você já aprendeu a programar em Java ou alguma linguagem como C ou C++, com certeza você terá muitas facilidades para aprender e utilizar a linguagem JavaScript. Ao utilizar o JavaScript, você vai conseguir acessar os elementos de uma página HTML. Nós utilizamos esse recurso, entre outras coisas, para acessar e validar os formulários das páginas. Como eu já antecipei, atualmente a linguagem JavaScript evoluiu muito, também por conta das bibliotecas e frameworks. Atualmente conseguimos construir páginas completas em JavaScript. Num primeiro momento eu vou mostrar essa utilização clássica, principalmente para validar os formulários das páginas e inserir alguma inteligência nas suas páginas web. Um exemplo muito comum é a verificação de um campo obrigatório. Você pode verificar se um campo obrigatório do formulário foi preenchido ou não. Pode verificar, por exemplo, se um CPF informado é válido ou não. E como eu já antecipei, também é possível utilizar o JavaScript no back-end com o suporte do interpretador Node.js. Podemos inserir código JavaScript em um documento HTML de duas formas. Primeira opção é colocar o código JavaScript dentro da página utilizando a tag script. O código JavaScript vai ficar exatamente entre a tag script e a tag /script. A segunda opção se assemelha muito ao que fizemos com o CSS. Nós podemos escrever o nosso código JavaScript em um arquivo à parte, salvamos esse código com a extensão .js e incluímos esse arquivo no documento. A diferença é que para adicionar um arquivo com código JavaScript no HTML, nós vamos utilizar também essa tag script. Vamos ver exemplos. Observe este primeiro exemplo. Adicionamos a tag script dentro do nosso documento HTML e escrevemos o nosso primeiro código JavaScript utilizando o método alert. O alert vai mostrar em uma caixa de texto tudo que está dentro dessas aspas duplas. Meu primeiro código JS. No segundo exemplo, estamos inserindo o código JavaScript a partir de um arquivo código.js. Perceba que utilizamos também a tag script. Mas dessa vez vamos informar ao browser que iremos adicionar um texto, um arquivo do tipo JavaScript e este arquivo com código JavaScript está dentro da pasta JS com o nome código.js. Agora que já aprendemos a inserir código JavaScript nos nossos documentos HTML, veja esse outro exemplo e observe a manipulação das variáveis em JavaScript. Diferente da linguagem que você deve ter estudado na disciplina de programação ou na disciplina de programação orientada a objetos, o JavaScript ele não exige uma definição do tipo da variável. Nesse exemplo, eu defini uma variável com o nome A e coloquei o valor 2. Olha aqui, coloquei o valor 2 dentro dessa variável A. Defini uma variável chamada B e coloquei dentro dela o valor 9. Em seguida, eu defini uma variável chamada C e adicionei nesta variável o valor da soma de A mais B. Por fim, eu utilizei novamente o alert para mostrar em uma janela o valor dessa soma. É importante observar que as instruções em JavaScript
podem ser finalizadas com a quebra de linha ou com ponto e vírgula. Nas linguagens que você deve ter aprendido em programação ou programação orientada a objetos, nós tínhamos apenas a opção do ponto e vírgula. Nesse exemplo, eu já estou utilizando uma forma diferente, que é a quebra de linha. Apesar de não ser obrigatório, consideramos uma boa prática utilizar a palavra reservada da linguagem para definir uma variável. No JavaScript temos algumas opções. A primeira delas é a palavra reservada var. Vejam que agora eu estou utilizando o var para definir a variável A. Estou também utilizando o var para definir a variável B e também a variável C. Observe este exemplo, ele realiza exatamente as mesmas instruções do exemplo anterior. A principal diferença é a utilização do var para definir a variável. Quando utilizamos o var, o escopo da variável fica um pouco mais abrangente. Para declarar variáveis com escopo menor, por exemplo, escopo de bloco, utilizamos a palavra reservada let. Temos ainda o const para declaração de constantes na linguagem JavaScript. Como essa aula ainda é introdutória, eu não vou entrar nesses detalhes, mas já vou antecipar que existem essas três palavras para lidar com variáveis e constantes: var, let e const. Observem também que não definimos tipos para as variáveis do JavaScript. Justamente por isso, podemos colocar diferentes tipos de dados dentro de uma mesma variável. Observe essa variável C neste exemplo. Ela foi definida inicialmente como um inteiro, visto que ela recebeu o valor de A mais B, que são dois inteiros. Portanto, dentro dela tinha o valor 11. Em seguida, eu coloquei dentro da minha variável C a frase: programação web é a melhor disciplina deste semestre. A partir deste momento, a variável C passa a conter um string e não mais um inteiro. Assim como você aprendeu na disciplina de programação, um programa ele é executado sequencialmente, linha a linha, exceto quando utilizamos estruturas de controle ou quando invocamos alguma função ou método. A primeira estrutura de controle que você vai conhecer em JavaScript é o if. Ele funciona exatamente igual ao if que você aprendeu a utilizar em Java ou C. Nesse exemplo, o alert só será executado se a variável A for igual a 12. Neste outro exemplo, estou utilizando a estrutura completa, if, else. Se o A for igual a 12, o programa executará o código que está definido neste bloco dentro do if. Caso contrário, o programa executará o código que está definido no bloco do else. Assim como Java ou outras linguagens comuns, o JavaScript também define a instrução switch case. Nesse exemplo, o switch vai avaliar o conteúdo da variável farol. Se dentro do farol for encontrado o conteúdo vermelho, o programa irá executar o primeiro case e mostrará um alerta na tela com o texto pare. Se dentro da variável farol for encontrado o conteúdo amarelo, o programa irá executar o segundo case e mostrará o alerta na tela com o texto atenção. Se dentro da variável farol for encontrado o conteúdo verde, o programa irá executar o próximo case e mostrará o alerta na tela com o texto prossiga. Caso não seja encontrado nenhum desses valores dentro da variável farol, o programa irá mostrar na tela o texto cor ilegal. Caso não seja encontrado nenhum desses valores dentro da variável farol, o programa irá mostrar na tela o texto cor ilegal, definido no default. Observe neste exemplo que estou utilizando o ponto e vírgula para demarcar o final da instrução, para você entender que existe essa variação. Além disso, é importante definir o break após cada case para que o programa não continue avaliando os cases que estão abaixo. Além dessas estruturas, existem também as estruturas de repetição em JavaScript, que se assemelham muito às estruturas de repetição que você já utilizava em outras linguagens de programação. A primeira delas é o for. Inicialmente, eu devo definir e inicializar minha variável de controle, que neste exemplo é o i. Em seguida, é imprescindível definir a condição de parada. Neste exemplo, o meu laço vai parar quando o i ficar maior do que o valor de x. Por fim, é importantíssimo definir o incremento da minha variável de controle. Neste exemplo, o meu i ele vai aumentar de 1 em 1, por isso que tem esse mais logo após o i. Nesse outro exemplo, você vai ver a estrutura de repetição while. Também é utilizada da mesma forma que o while que você já utilizava em outras linguagens de programação. Lembre-se de definir a variável de controle. Neste exemplo, eu defini o x. Lembre-se também de incrementar a variável de controle para que em algum momento ela alcance a minha condição de parada definida aqui.
Observe que para que o laço seja encerrado, o X precisa alcançar pelo menos o valor 10. É fundamental que você tenha esse cuidado, pois se a condição de parada não for alcançada, o seu programa não vai terminar de executar. Ele vai entrar no que chamamos de loop infinito. Outra estrutura de repetição muito comum é a do while. A diferença entre o do while e o while é que no caso do while, o bloco definido dentro da estrutura de repetição é primeiro executado e só após a sua execução é que a condição de parada é testada aqui embaixo. Isso significa que o bloco de código dentro do while é sempre executado pelo menos uma vez. Portanto, tenham muita atenção quando utilizar essa estrutura do while. Por fim, quero apresentar os principais operadores utilizados na linguagem JavaScript. O primeiro deles é o operador igual, que testa a condição de igualdade entre duas variáveis. O operador exclamação igual vai testar se duas variáveis são diferentes. O maior que, maior ou igual, menor que ou menor ou igual, junto com esses outros dois operadores, são 6 operadores muito utilizados para definir condições nas suas estruturas de controle de repetição. E por fim ainda temos o operador lógico i, que são esses dois símbolos, e o operador lógico ou, que também é representado por esses dois símbolos aqui. Antes de finalizar, gostaria de alertá-lo para rever esta videoaula quantas vezes for necessário. Faça e teste todos os exemplos apresentados e lembre-se de tirar suas dúvidas comigo, seja por e-mail, no Discord ou comentando aqui abaixo do vídeo. Vou responder todos os comentários. E não se preocupe, pois essa foi uma aula introdutória. A partir da próxima videoaula, vamos conhecer outros recursos do JavaScript e ao longo deste curso de programação web, você vai aprender a utilizar o framework Next.js para avançar ainda mais no seu conhecimento de JavaScript. Te desejo bons estudos, saúde, um grande abraço e até a próxima videoaula.